Olá, meus amigos do Dadinho, beleza? Nesse fim de semana a gente esteve em Curitiba, jogando o 14º Brasileiro Individual da modalidade. E a gente volta aqui hoje para mais um episódio da série Dadinho Sem Dúvidas, que a gente criou para tentar esclarecer pontos da regra que ainda tem algumas dúvidas na hora da prática, do campo mesmo, né? Bom, voltando a falar em Curitiba, a gente ficou muito feliz, muito satisfeito pelo retorno dado pelos amigos. A gente teve muito feedback positivo de várias regiões do país, desde o Nordeste, Mato Grosso do Sul, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro também muito interessado. A gente só tem a agradecer. Eu acho que a ideia, no início eu falei que a gente tinha boa intenção e não tinha pretensão. Bom, a pretensão de ser o dono da verdade, essa continua totalmente fora da minha intenção. Mas a gente tem uma pretensão sim, a gente tem a pretensão que a regra seja executada de forma mais na íntegra, mais correta, vamos dizer assim. 100% a gente não vai conseguir, a gente sabe disso, mas a gente já está muito satisfeito com o que está acontecendo. O efeito dos nossos vídeos mostrando a regra na prática, como deve ser colocado, é muito positivo, é totalmente positivo. Infelizmente, ainda tem alguns pontos da regra que são atropelados durante os jogos. Principalmente se você usar os vídeos dos jogos, você vai ver alguns pontos. Mas olha, são muito poucos. Hoje em dia, eu creio que a nossa intenção está totalmente satisfeita. A gente ainda vai perseguir ainda um índice ainda maior, com certeza. Mas o jeito que está sendo, do jeito que está sendo encaminhado, é um sucesso. Beleza? Então, ó, vamos tentar. E outra coisa, se você gosta da regra, assiste nossos vídeos, quer a regra bem aplicada nos seus jogos, exija que a regra seja aplicada nos seus jogos. Porque se você fizer vista grossa e deixar para lá, o que é muito comum, para evitar um atrito você deixa para lá, não faça isso. Exija a regra, troque uma ideia do seu adversário. Peraí, essa regra aqui é assim que aplica. Ele vai, de repente, chegar a um consenso com você. Isso aconteceu em meus jogos. Alguns jogos eu falei, peraí, cara, você fez isso, ó, isso está errado. O adversário, ao invés de ficar chateado comigo, muito pelo contrário, ele me agradeceu, falou, cara, é assim mesmo, você tem razão, vamos seguir o jogo. Então, ó, de repente ele está esperando só a sua iniciativa, beleza? Hoje, nesse episódio do Dadinho Sem Dúvidas, eu vou esclarecer dois pontos que são bem interessantes, que acontecem muito no jogo. Um me foi passado pelo meu amigo Jorge Calberg, que joga no Dom Pedro, o grande Jorge lá de Curitiba. Ele recepcionou a gente muito bem lá. E esse ponto dele é interessante, é sobre aquele jogador que está fora de campo, entre aspas, e participa do jogo. Tem uns detalhezinhos que eu quero mostrar para vocês. E o outro ponto foi passado nessa semana passada pelo meu amigo daqui de Juiz de Fora, o Edmilson Reis. Ele joga pela Portuguesa Futrica. O Edmilson me falou sobre quando você vai bater o tiro de meta, se você pega o seu botão primeiro para cobrar o tiro de meta, ou é o adversário que coloca a defesa primeiro. Porque às vezes ele marca o botão, você vai lá e pega esse botão para bater. Tá certo isso, não tá? O que a regra diz a respeito? Vou mostrar para vocês, beleza? Galera, muitíssimo obrigado de coração a todos que me interpelaram lá no Campeonato Brasileiro e vieram agradecer, cara. É comovente para mim quando chega alguém que eu não conheço pessoalmente, passo a conhecer a partir daquele momento e vem agradecer ao que eu estou fazendo pela nossa modalidade. Não tem preço, isso é imensurável, beleza? Então, ó, um grande abraço para vocês. A gente está mostrando os nossos patrocinadores aqui. O Eldorado é muito grato aos patrocinadores. E aqui na Arena Eldorado a gente tem uma estrutura muito boa, muito se deve a esses patrocinadores.
Beleza? Então, ó, duas dúvidas do Edmilson e do Jorge. Vamos para elas? Vamos ver esse aí na prática como é que funciona. Beleza? Bom, pessoal, agora na mesa aqui eu vou tentar mostrar para vocês, esclarecer a dúvida que o Jorge Kalberg, o Jorge lá do Clube Dom Pedro, lá de Curitiba, ele me fala sobre o botão que está fora de campo. Vem cá que eu vou mostrar para vocês. Ó, botão, esse time está atacando para cá, botão saiu de campo, tá? Esse botão, ele tem que ser imediatamente colocado junto à linha, tocando a linha pelo lado de fora, por qualquer um dos botonistas. Qualquer um dos botonistas podem pegar esse botão e colocar na posição certa. É muito comum a gente ver isso não acontecer. Ele vem para aqui, ó. O botão parou aqui. Veja bem, esse botão, se o dadinho bater nele, o dadinho já cruzou a linha. Então, esse dadinho está fora de jogo, não tem problema. Ele voltou para jogo, mas ele já saiu de campo. Agora, o botão, o jogador adversário vai jogar e vai lá e bate nele, é como se esse jogador estivesse na linha. Isso é falta. E no caso aqui, ó, se estiver dentro do limite da grande área, é pênalti. Mesmo ele estando fora, ok? Mesma coisa vale para esse tipo de jogada, ó. Toquei o dadinho, ó. Toquei o dadinho e bati nele. Dali para frente, eu só tenho 3 lances, porque eu esbarrei no meu botão adversário, mesmo que ele esteja colocado fora de campo. Entendeu? Não existe no dadinho jogador fora do jogo. O jogador está sempre, o botão está sempre no jogo. Quem fala sobre isso é o artigo 33 do nosso livro de regras. Então, ó, se ele foi reposicionado, o dadinho bateu nele e voltou, segue o jogo. Mas se o dadinho bateu nele após cruzar a linha, aí não segue o jogo. Por quê? O dadinho já saiu de jogo. Passa-se ao tiro de meta, ou lateral, o que seja. Esse botão deve ser sempre colocado tocando a linha, para evitar esse tipo de confusão. Se deixar o botão aqui fora, vai correr risco de esbarrar nele e fazer um pênalti. Vai correr risco de esbarrar nele e perder o direito a 9 toques. Então, qualquer um, seu adversário chutou, pega o botão dele, coloque na linha. Esse botão está em jogo. Beleza? Então, ó, Jorge, não existe botão fora de jogo. Mesmo que ele esteja afastado da linha, ele está em jogo. Ele está sujeito a sofrer falta, a sofrer toque para evitar, para a pessoa passar a ter só mais 3. Está em jogo igualzinho o jogador comum. Ou se o dadinho bater nele após já ter cruzado a linha, o dadinho está fora de jogo, aí não tem nada, ele tem que bater o lateral, o tiro de meta, ou o que seja. Se o dadinho bateu nele e voltou a campo, sem ter cruzado completamente a linha, segue o jogo. Beleza? Então, ó, dentro da área, não tocando o dadinho antes, é pênalti. É pênalti, mesmo o botão não estando tocando a linha. O ideal é que se coloque sempre o botão que saiu no ponto em que ele cruzou. Ah, tem um detalhe que eu quero mostrar aqui antes. É muito comum a gente ver isso, ó. O jogador jogou aqui e fez isso, ó. Voltou lá. Aí as pessoas põem ele aqui. Tá errado, tá? A regra preconiza que ele volta, ele toca a linha no lugar aonde ele cruzou, aonde ele saiu, e não lá onde ele voltou, entendeu? Tem gente que gosta de fazer isso para levar alguma vantagem, mas a regra manda que, ó, joguei aqui, ele saiu ali, ó, ele tem que ficar aqui, beleza? Então, era esse detalhe também que eu queria mostrar, tá joia? Jorge, aí a sua dúvida. Grande abraço. Bom, pessoal, agora eu vou tentar mostrar para vocês aqui uma pergunta que o Edmilson me fez. O Edmilson Reis, ele joga pela Portuguesa Futrica, aqui de Juiz de Fora. Ele me falou sobre a recomposição da defesa e o tiro de meta. Tem um detalhe interessante. Ó, isso aí é artigo 44, parágrafo 3º. Dá uma olhadinha lá, que está bem esclarecido lá. Mas eu vou mostrar aqui para vocês no campo, beleza? Ó, time branco, chutou, linha de fundo, tá? Ele tem direito a repor 3 botões. E eu, aqui no time azul, eu tenho direito de pegar um botão para bater o meu tiro de meta. Quem faz essa ação primeiro? Porque, veja bem, parece não que não é importante, mas é importante.
Esse time, ele pega 3 botões para repor e marca esse jogador meu aqui, bem marcado, entendeu? Aí eu posso pegar esse botão para bater o tiro de meta. É essa a ordem. Primeiro se repõe a defesa, depois eu pego o botão. Agora veja bem, se fosse o contrário, eu pego esse botão para bater, obviamente ele não vai usar essa posição aqui para repor os 3, ele vai recolocar em outra posição qualquer, entendeu? Então, ó, tem a ordem sim, a ordem é pré-definida. Quem posiciona primeiro, quem movimenta primeiro é quem vai recompor a defesa. O beneficiado pelo tiro de meta, ele tem o direito de aguardar que o adversário coloque os 3 botões e a seguir ele pega um botão para bater o tiro de meta. Se ele não quiser esperar, ele pode abrir mão dessa prerrogativa. O texto diz exatamente isso. Aí, veja bem, eu vou e já pego um aqui, ó, pronto. Aí deixo que ele coloque os 3 à vontade, não tem problema algum inverter essa ordem, desde que o responsável pelo tiro de meta aceite fazer isso, abra mão do direito que ele tem, entendeu? Então, ele pode pegar primeiro e o outro colocar os 3 aonde quiser, ou aguardar, porque, conforme eu falei, tem um botão aqui, ele vem e crava 3 aqui em cima, ele pega esse botão para bater o tiro de meta, entendeu? Então, isso aí é uma ordem sim. Primeiro se recompõe a defesa, depois é que o responsável pelo tiro de meta pega o botão para bater. Então, ó, tiro de meta, quem vai bater tem o direito de esperar o outro recompor a defesa, para depois pegar o botão. Então é essa a ordem que a regra diz no artigo 44, parágrafo 3º. Tá mais explicado lá do que eu falei aqui, beleza? Então, ó, abração para vocês. Esse foi o episódio 14 da nossa série Dadinho Sem Dúvidas. Semana que vem tem mais. Grande abraço.